nesse momento, convidar os irmãos amados para que abram a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Prazer receber os irmãos, amigos, visitas que estão conosco, né? Prazer, Deus abençoe, que bênção. E eu espero que você se sinta bem aqui conosco. É meio estranho, né? Tá participando de um culto, você põe máscara, não pode ficar perto. Os que estão perto são os casais, família aí que estão mais perto, né? É meio estranho, eu sei. Mas esse tempo vai passar. Vai passar. E a gente vai retornar à nossa comunhão, né? Fazer os churrascos e as comidas que a gente gosta de fazer com tanta frequência aqui nessa igreja, né? Louvado seja Deus. Marcos, capítulo de número 2, versículo 1, diz a palavra de Deus. Diz depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe as nossas vidas, irmãos amados. Durante a exposição da Escritura Sagrada, eu decidi usar como tema da nossa meditação, celebrando a comunhão, pensando em duas coisas, pensando que este mês é um mês de aniversário da igreja, 46 anos de organização, e pensando também nessa reinauguração do templo, sobretudo entendendo que templo não é esse lugar. Templo não são essas paredes, como os irmãos bem sabem, templo sou eu e você. Então, pensando nessa reinauguração da casa de oração, nós precisamos edificar esse templo, templo do Espírito Santo, e nada melhor para edificar do que uma comunhão cada vez mais forte, porque a Bíblia diz que nesse lugar Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre, né? Então, nós queremos celebrar a comunhão. Percebam comigo que esse texto aqui, escrito pelo evangelista Marcos, foi escrito de Roma, a capital do império, por volta do ano 63, 64, num dos momentos mais críticos da história da igreja.
um período de perseguição profunda, extrema, para aqueles cristãos daquela época. Os cristãos ali da igreja em Roma, para os quais Marcos escreve, era composto de gentios e de judeus. Era uma igreja mista. A maioria de não-judeus. E então, o Marcos escreve com alguns objetivos, com alguns motivos na sua mente. Um dos motivos era tornar a boa nova do Evangelho acessível aos gentios. Diferentemente do evangelista Mateus, por exemplo, que escreveu pensando nos judeus, Marcos quase não usa o Antigo Testamento, porque o objetivo dele era tratar com os gentios em como entender a cultura judaica, em como receber e acolher bem os judeus que também faziam parte daquela congregação. Esse era um dos motivos, por isso a necessidade dessa boa nova. Aliviar as tensões entre judeus e gentios na casa de Deus, comunhão. Um outro motivo é que o Marcos escreve para encorajar aqueles cristãos que passavam por perseguição. Roma, como sendo a capital do império, era o local de maior perseguição daquela época, ali no primeiro século. Então Marcos escreve chamando a atenção dos crentes, dizendo para eles: Deus ouve oração. Deus ouve oração, Deus quer que você tenha fé, que você exerça fé. Esse foi um dos motivos que levou Marcos a escrever esse evangelho para aqueles cristãos na cidade de Roma. Talvez o principal motivo seja explicar para os cristãos daquela época o significado da cruz. Porque havia um entendimento muito político e religioso por parte dos cristãos ali daquele local, daquela época, acerca do Messias que viria. E Marcos então enfatiza acerca da obra da cruz, dizendo que a obra da cruz, a crucificação do Senhor, não foi um mero acidente. Marcos esclarece que Deus, desde a eternidade, sabia e tinha preparado a cruz para o seu Filho. E Marcos vai dizer não apenas isso, mas que o próprio Filho, o Cristo, sabia também disso. E que o Cristo havia explicado isso para os seus discípulos. Era necessário que os discípulos entendessem a obra da cruz. Marcos esclarece isso, esse era mais um dos motivos. Então, irmãos, com esse quadro na nossa mente, nós nos voltamos aqui para a realidade do contexto imediato de Marcos 2. Se você olhar o capítulo 1, verso 40 em diante, você vai perceber o texto tratando acerca da cura de um leproso. A partir do verso 40 é isso que acontece. Jesus cura um leproso. E com isso Jesus está aqui mostrando, evidenciando algo que os outros rabinos não tinham. Uma superioridade, uma autoridade singular que outros rabinos não tinham. Porque outros não conseguiam curar leprosos, e Jesus assim o faz. É nessa situação que nós entramos no nosso texto, que diz logo no versículo 1, que depois desse tempo, depois desses episódios, depois de alguns dias, Jesus retorna a Cafarnaum.
Jesus retorna a Cafarnaum, diz o evangelista Marcos, dizendo que ele vai para uma casa. A sua casa, talvez. A casa de Pedro pode ser. Nós não temos certeza, nós só sabemos que é numa casa. E que quando Jesus chega naquela casa, a casa fica apinhada de gente, porque o leproso, não é, já tinha causado esse alvoroço todo. A notícia já estava correndo. Sabe, esse período de seca no Brasil, quando você pega um fogo e joga num pasto seco, de folha seca? Pois é, a notícia acerca de Jesus, da fama de Jesus, estava correndo desse jeito, que nem fogo em capim seco. Quando Jesus chega e vai para casa, o povo entra nessa casa. As descobertas das escavações já nos ensinaram que casas dessa época aqui, naquela região, não passava de 5,5 metros quadrados. Casas pequenininhas. Então não era a cidade toda que estava ali. Havia muitas pessoas, elas em pés ali dentro, e outros do lado de fora, ouvindo Jesus fazer o que ele tinha vindo para fazer, que é anunciar o reino de Deus. Anunciar o reino de Deus. Entenda uma coisa, irmãos, Jesus não veio para prosperar ninguém. Jesus não veio para curar, Jesus veio para anunciar o reino de Deus e perdoar pecados. E todas as vezes que for necessário para evidenciar o reino de Deus e expandi-lo, curar, Ele o fará, prosperar, Ele o fará. Prosperidade, curas e sinais tem a ver com expansão do reino de Deus, e não para dar show ou para tornar alguém mais rico. Esse nunca foi o propósito do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Então, o Senhor Jesus Cristo, ali naquela casa, com aquela turma toda, nos ensina algumas lições. São várias, e eu, tratando sobre celebrar a comunhão, quero conversar com você sobre esse primeiro ponto que vai ser colocado aqui no telão para você. Põe aí, meninas, por gentileza. Não se isole. É uma lição que eu tiro aqui desse texto, desse episódio. Não se isole. O versículo 3 do nosso texto, queridos irmãos, vai dizer que haviam 4 homens carregando um paralítico numa maca, a cama dele. Era tudo que ele tinha para dormir, a cama dele. Esses amigos aqui, eles chegam até o local, porque sabiam que Jesus ali estava, e tomam a iniciativa de entrar pelo teto e colocar o paralítico lá de frente ao Senhor Jesus. Olha que coisa, que cena. Você imagina comigo, eu pregando aqui agora, de repente, se nós estivéssemos num lugar simples, né, como aquele lá, imagina aquela barulheira toda na casa, Jesus falando sem microfone, lotado de gente, ao teto abrindo, caindo torrões, porque era a maioria das casas, o telhado com barro e ramos, né, calafetados. Então tirava aquilo lá tudo e de repente uma maca descendo de frente de Jesus, de frente ao púlpito de Jesus. Essa foi a situação. Jesus volta para Cafarnaum e vê exatamente isso. A cena intrigante: 4 amigos, 5 amigos. Que celebração de comunhão é essa, gente? Que bênção para o paralítico ter amigos fiéis e tão carinhosos. Que bênção foi para aquele paralítico não ter se isolado e ter feito boas amizades e ter construído bons relacionamentos.
Você pode até não ter amigos para caminhar com você a vida toda, em todo lugar, em todo tempo, mas na hora que você precisa de um amigo verdadeiro, ele aparece para colocar você numa situação que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua vida. Por isso, uma palavra de Deus para o seu coração: não se isole, mas ao mesmo tempo não se aproxime de amizades ruins. Cuidado com a amizade. Você tem que ter amigos que estão prontos para abrir o telhado e colocar você aos pés de Jesus, e não para colocar você aos pés de Satanás. Você tem que construir amizades que te colocam na porta do reino de Deus e não na porta do inferno. Você tem que construir relacionamentos que te colocam de cara com Jesus e não na carranca do diabo. Não se isole nesse sentido, porque isso seria prejudicial, isso seria terrível, doentio. Não se isole. Jesus não ficou incomodado, irmãos, de ter que receber aquele momento, de ter que parar a sua mensagem, de ter que dar uma atenção especial àquele tipo de pessoa. Olha, Jesus conseguiu perceber, é claro, a superação de obstáculo. Jesus conseguiu perceber sinergia, juntar 2, 3, 4, 5 para fazer uma força que vale a pena, com resultados exponenciais. Uma coisa é um cavalo puxar algum peso, outra coisa é quando você coloca um outro cavalo junto com o seu igual. A força não duplica, ela triplica, ela quadriplica em razão de 2 fazerem força juntos, de 3 fazerem força juntos. Sinergia. Romper obstáculos. Por isso, não se isole. Não se isole. Construa relacionamentos saudáveis. Rompa aquela crise do algum dia, do algum momento, outra hora. Jesus está passando agora, Jesus entrou na casa agora, Jesus está aqui agora. De repente, querido irmão, por um motivo ou outro, um amigo te convidou para vir. Você não está percebendo que o amigo que te convidou está te colocando aos pés de Jesus. Você talvez não esteja percebendo que a inauguração desse templo foi uma forma de Deus colocar você diante de Jesus, o Salvador, para mudar a sua história. Essa sinergia, essa parceria, o convite, a ligação, o WhatsApp, alguém insistindo com você para se fazer presente, é Deus usando relacionamento. Por isso temos que celebrar a comunhão. Celebrar a comunhão. Celebrar a Deus dizendo: que bom que aquele amigo não desistiu de mim. Que bom que aquele amigo não deixou de carregar a marca comigo. Que bom. Abra o teto, irmão. Arranque o telhado. Desça um amigo seu até Jesus. Isso é muito importante. Não se isole. Não seja espectador. Não assista. Se envolva. Participe, carregue, leve, suba a escada. Desça aos pés de Jesus, faça alguma coisa, não tenha medo, você sabe por quê? Porque Jesus está aqui. Escute o que eu estou te falando, essa palavra é de Deus para o seu coração, é de Deus para o seu coração. O Senhor colocou você aqui exatamente para que você perceba que a comunhão é importante, que ela é necessária, porque numa multidão de conselheiros existe sabedoria. Mas não apenas não se isolar. Tem um segundo ponto que eu quero compartilhar com você. E o segundo ponto é: abençoe outros. E extremamente jungido, ligado com o primeiro ponto. Mas o versículo 4 e 5 do nosso texto diz o seguinte: por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então eles abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava.
Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Irmãos, isso aqui é lindo demais. 4 homens com esse coração abençoador. 4 homens que valorizaram uma amizade que não podia retribuir com praticamente absolutamente nada, a não ser com a própria amizade. E aí então, eu entendo que no nosso dia a dia, celebrar a comunhão ou abençoar é uma via de mão dupla. Ora você abençoa alguém, ora você é abençoado por alguém. Sabe, ora você dá uma oferta, ora você recebe um abraço. Ora você dá uma carona, ora tem alguém cuidando de você em razão de uma dificuldade de saúde, de um problema ligado a finanças e outros mais. Uma hora você faz, outra hora você recebe. É assim que as coisas acontecem. Nós precisamos abençoar uns aos outros. Colossenses, o apóstolo Paulo dizendo à igreja em Colossos, no capítulo 3, versículos de 12 a 14, ele vai dizer, escute isso, Colossenses 3, versículo 12 a 14, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, Deus os escolheu para ser povo santo e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Olha, vistam-se, sejam compreensíveis, compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Verso 14, acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Revistam-se dessas coisas. Tudo que Paulo disse que era para revestir, está ligado a uns aos outros. São mandamentos recíprocos. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ter compaixão de uns para com os outros, ajudar uns aos outros, servir uns aos outros. É via de mão dupla. E aí eu preciso dizer para você que, pensando nessa celebração de comunhão, você precisa estimular outros a crerem no sucesso. Você precisa estimular que a paralisia pode cessar e que, se for preciso, você vai carregá-lo, vai abrir o teto e vai colocá-lo diante do Senhor Jesus. Estimule as pessoas ao sucesso. Seja ousado em Deus. Ousadia, irmão. Eu insisto aqui, abra o buraco. Abra o buraco no telhado. Tem coisa que você acha que não tem solução mais, não é? Está paralítico há quanto tempo? E me permita fazer aí analogia, a paralisia aí nesse caso do casamento, do trato com os filhos, da vida profissional, de tantas outras áreas da vida, paralisou, enfraqueceu, perdeu a força, vigor, virtude, energia, morreu, é morto vivo. Gente que não sonha mais, a palavra hoje, celebre a unidade, porque você foi chamado para poder carregar, para poder encorajar, para poder impulsionar o outro, empurrar o outro para frente, chamá-lo à vida, dizer, levante a cabeça, porque a vida é boa, tem jeito, tem jeito. O paralítico chegou diante de Jesus, Jesus para o sermão do reino, e ao invés de se irritar, ele aplica o sermão do reino ao pecador e diz, seus pecados estão perdoados, seus pecados estão perdoados.
Você chegou aqui como alguém que caminhava para o inferno. Você chegou aqui como alguém que era inimigo de Deus por causa dos pecados. E agora, em razão dessa sinergia, em razão de amigos que creram, em razão de amigos que não deixaram você para trás por causa do obstáculo, porque não tinha lugar para entrar, porque a multidão cercava, em razão desse conjunto de fatores, a graça de Deus se manifestou salvadora. Louvado seja Deus. Os seus pecados estão perdoados, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Ô irmão, eu sei que muitos de nós não queriam nem pensar em escutar essa palavra assim, ó, seus pecados estão perdoados. Muitos aqui, pode ser que queriam ouvir o seguinte: está aí um carro novo para você, amanhã na porta você vai ter um carro novo. Amanhã você vai ter a cura dessa doença. Amanhã você passa no vestibular. Amanhã você se casa, glória a Deus, muita coisa. Mas você não queria exatamente isso, um sacrifício para chegar aqui e dizer: os pecados estão perdoados. Eu continuo na maca, Senhor. Eu continuo com essa paralisia física. Que frustrante. Jesus às vezes dá um choque na gente, Jesus às vezes nos frustra, porque Jesus quer abrir os nossos olhos, o nosso coração para coisas essenciais, para coisas principais, para questão de prioridades, para questão de valor. Ele está dizendo: há coisas que devem ser prioridade na sua agenda e na sua vida, e eu estou me referindo a questões espirituais, a reino de Deus. Mais importante do que qualquer coisa temporal e efêmera está o reino de Deus, a vida com Deus, a eternidade, por onde nós passaremos por todo sempre. Ele chama a nossa atenção para isso. Agora, também abençoar uns aos outros tem a ver com ajudar com roupas, tem a ver com a aquisição de alimentos, tem a ver com ofertas, tem a ver com dar oportunidade de emprego. Claro que tem. Aliás, o People Jump, o nosso ministério da nossa juventude, ele está realizando um trabalho maravilhoso nessa quarentena. Um deles é chamado de Let's Go Jump, né? Não é isso? Eu estou ligado com os meninos, uma série de desafios semanais. A nossa juventude, ô pai e mãe, seu filho está participando? Desafios semanais. Por exemplo, eu surpreendo na quarentena. Eu ouvi lá, a Giovana colocou agora, está lá no desafio, né? Eu surpreendo na quarentena, realizar atos de bondade. Outra coisa, que dia que é? Dia 24, que dia que é o último dia? Sábado, dia 29 no sábado. A galera vai trazer para cá as cestas básicas, roupas, e vai trazer um monte de coisa, porque a juventude dessa igreja está fazendo ação social, está abençoando a cidade nessa quarentena. Desafios, isso tudo é maravilhoso. Isso tudo é reino de Deus. E nós precisamos engajar nisso, atos de bondade. Abençoe. Irmãos, mexam em suas agendas, senão você nunca vai abençoar um paralítico. Preste atenção, mexa na sua agenda, senão você não vai ter tempo para abençoar os outros. Senão você vai querer só bênção para você. Se você não parar dizendo: agora eu vou ajudar a carregar a maca para colocá-lo lá, você nunca vai fazer, você vai estar sempre ocupado. E o Senhor Jesus chamou você aqui na Pipo, nesses 46 anos agora que nós estamos comemorando, para abençoar outros, para dizer: eu preciso gastar um tempo agora, eu preciso mexer, eu preciso reservar um pouquinho do meu dinheiro. Se não for dinheiro é oração, se não vai ser o meu carro, se não vai ser doação de Bíblia, alguma coisa eu tenho que fazer, porque Deus me chamou para abençoar pessoas. Para abençoar pessoas. Talvez a primeira pessoa que você precisa abençoar seja o seu cônjuge. Está querendo abençoar o mundo e deixando morrer dentro de casa. Está querendo abençoar lá naquela cidade, e aqui dentro Deus tem te chamado para olhar, para orar, para cuidar, para fortalecer. O próximo mais próximo é a minha esposa, é meu filho, é a minha casa, são meus parentes. Preste atenção, abençoe uns aos outros, comece dentro de casa. Comece dentro da sua própria família, em nome de Jesus. Terceiro lugar,
seja mais que religioso. Seja mais que religioso. Versículos de 6 a 9. Versículos de 6 a 9. Olha o que o texto diz. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Jesus estava aqui com um olhar nos críticos. Jesus estava aqui olhando o coração de religioso, de gente que levanta para dar glória a Deus e o coração está sujo, de gente que levanta para trabalhar, mas não tem a vida transformada. Jesus está aqui de olho nos críticos que na verdade não queriam nada com a comunhão verdadeira, que não queriam adorar a Deus, que não queriam celebrar o Cristo vivo, queria apenas ficar de olho se as coisas estavam caminhando do jeito que eles acham que era certo caminhar. Até porque os fariseus tinham uma autorização, eles eram autoridade de acordo com a lei para averiguar se o culto estava acontecendo segundo os padrões da lei. Mas eles não passavam disso, eles não superavam isso. E aí Jesus faz uma pergunta aqui muito interessante, óbvia até, e ele vai dizer: o que é mais fácil dizer para o paralítico? O que vocês acham que é mais fácil? Dizer para o paralítico que seus pecados estão perdoados, ou mandar ele levantar, pegar a maca dele e ir embora? O que é mais fácil? Conceder perdão ou curar? Pergunta para os fariseus. E a resposta não traduzida em palavras era que não havia nenhuma maneira de testar a realidade do perdão, mas uma maneira muito fácil de testar a realidade da cura. E Jesus então cura a paralisia desse homem e demonstra o poder para perdoar pecados como sendo um sinal do reino de Deus na terra. Por isso Jesus cura esse homem. E a religiosidade nunca está à procura de Jesus, mas dos seus méritos próprios. Vivem de aparência. E no verso 8 Jesus diz para eles assim: ó, conheço os pensamentos de vocês, acabei de ler o coração de vocês. Jesus está dizendo: acabei de enxergar dentro do interior de vocês. Irmãos amados, escute o seu pastor agora. Cristo, o Deus vivo, está chamando, convidando a mim e a você hoje para tirar a roupa suja da religiosidade. Jesus está convidando cada um de nós hoje para tirar esse pecado e para sermos transparentes para com Ele. Para sermos transparentes, foi para isso que Jesus chamou a gente aqui, para dizer: pare de fazer de conta, chega. Está na hora de você viver vencendo esse pecado. Qual é a lição aqui para os religiosos que não aprenderam e que nós precisamos aprender? A lição é: o pecado é como uma doença. O pecado é como uma doença, seja de paralisia ou outra qualquer. Mas o perdão é como ter uma saúde restaurada. Essa é a lição, irmãos. Quer ter saúde restaurada? Arrependa dos seus pecados e se volte para o Senhor. Quer ter saúde completa, restaurada? Deixe, abandone a religiosidade, a aparência, a forma. Estão lembrados do que Deus diz lá no livro de Samuel? Deus quer que você faça holocaustos e sacrifícios ou que você obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Quarto lugar, compartilhe sua fé. Eu já falei aqui bastante sobre isso.
Então só vou aqui dar a ênfase aqui do verso de número 11 e 12. Jesus diz para o paralítico: pegue a sua maca e vai para a sua casa. Pegue a sua maca e vá para a sua casa. E ele deu um salto, ficou de pé, pegou a maca dele e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e começou a louvar a Deus. Jesus está dizendo para a gente: pegue a maca e vai para casa. Você está curado hoje? Aqui no culto você foi curado? Espiritualmente você foi curado? Espiritualmente você foi fortalecido? Então pega a maca, vai para casa. Vai para casa por quê? Porque lá na sua casa tem mulher, tem filho, tem marido. Pode ter sogro, pode ter sogra, pode ter cunhado. Entendeu? Ao redor da sua casa tem amigos, vai para lá. Lá é o lugar de um cara transformado a abençoar a sua família. Jesus está dizendo: quando o evangelho entra no coração de alguém e ele volta para casa, ele volta com o poder de transformar, porque quem foi transformado pelo evangelho se torna um mensageiro da paz, um reconciliador, alguém que aproxima o reino de Deus das pessoas. Vai para casa. Vai para casa, vai compartilhar o que aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu que eu tenho amigos, e amigos me apresentaram Jesus, me colocaram aos pés de Jesus. E quando eu vi Jesus, quando eu cheguei diante de Jesus, Jesus me desnudou, Jesus me limpou, Jesus curou a minha alma e ainda me deu de lambuja cura física. E aí a família é impactada, e todos vão começar a dizer: nossa, eu sempre falava de Deus, eu sempre achava que ser Deus é fazer uma oraçãozinha aqui e acolá, eu sempre pensava que Deus é Deus que abençoa, que faz isso. Deus é Deus que perdoa pecados, que transforma o coração. A sua vida foi transformada, e eu também quero esse Jesus. Você precisa fazer isso. Volta para casa, leva a sua maca e vai para casa. Tem alguém na sua casa aguardando você chegar para ouvir você dizer o que aconteceu com a sua vida. Você era paralítico e agora está andando. Você era um drogado e foi restaurado, era um cachaceiro e foi mudado, era um adúltero e foi perdoado e mudado, era alguém que tinha vício nessa e naquela área, voltou para casa transformado. O que aconteceu? E você vai dizer: eu estive aos pés do Salvador. Eu estive aos pés. Quem esteve aos pés de Jesus teve a vida transformada. Não é mais religioso. Religioso é aquele que continuam com as mesmas práticas pecaminosas, porém com aparência de cristão verdadeiro. E o Senhor hoje está chamando eu e você para mudar de vida. Para mudar de vida em nome de Jesus. Vai para casa. Abençoa seu filho. Seu filho está chorando por você, por um abraço, por atenção. Seu filho quer conversar com você. Quer ver um homem mudado, uma mulher mudada. Vai para casa. Deixa seus funcionários verem um novo homem, uma nova mulher. Ver poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Quinto e último lugar, seja perseverante. Seja perseverante. E aqui eu estou voltando ao verso 3 e 4. Verso 3 e 4. Os homens carregaram o paralítico numa maca e por causa da multidão não tinham como levá-lo a Jesus. Poderiam ter desistido, não é verdade? Quantas coisas nós paramos de fazer porque tem uma multidão, porque tem um obstáculo, não é verdade? Tem gente que desiste do emprego porque tem um obstáculo. Tem gente que desiste da família porque tem um obstáculo. Tem gente que desiste do ministério porque tem um obstáculo, tem uma luta. Não é verdade? Tem gente que desiste por causa dos obstáculos. Deus está chamando a mim e a você nessa noite. Seja perseverante. Seja perseverante. E amigos nos ajudam, a comunhão nos ajuda. Uns aos outros nós nos fortalecemos. Não desista dos seus sonhos, dos seus ideais. Não desista daquilo que Deus tem colocado na sua vida para fazer. Não desista. Não desista. Eu gosto de vez em quando daquela música, nem sei quem canta. Cadê Sueli? Está por aí? Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido para perder. Com Cristo é vencer ou vencer.
Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. E agora? Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar. E cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Seja perseverante. Não desanime, não pense que a vida acabou. Não pense, estou passando por um tempo difícil, estou mergulhado no pecado, estou mergulhado nas dívidas, estou com problema de saúde, estou com problema familiar. Deus chamou você aqui para dizer: não desista, não desista. O segredo é você ser colocado aos pés do carpinteiro de Nazaré. Não há causa perdida para Jesus. E Deus inventou esse culto para que você viesse para cá e você pudesse ser transformado. Jesus inventou, trouxe um amigo, trouxe alguém para empurrar você aqui para dentro, para dizer para você: não desista, não desanime, não tenha medo. Celebre a comunhão. Como? Não se isolando, abençoando outras pessoas, sendo mais do que religioso, compartilhando a sua fé e perseverando em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, gente? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Você precisa tomar uma decisão pelo Senhor Jesus. Todo mundo precisa tomar uma decisão por Jesus. Às vezes você está aqui, mas nunca tomou essa decisão claramente. Tem gente que toma decisão aqui no coração e não gosta nem de vir para frente, nem de levantar a mão. Então, se você não gosta de vir para frente, nem levantar a mão, não vem para frente, nem levanta a mão. Não é? Aliás, nem precisa vir para frente, porque vir para frente não está no momento apropriado. Não é verdade? Mas assim, tem alguém que está aqui agora e que deseja entregar a vida a Jesus e não fez isso. E eu estou me referindo a arrepender dos seus pecados e convidar Jesus para morar no seu coração. E para que ele possa se preparar para o batismo, para viver esse novo nascimento. Tem alguém aqui que deseja entregar a vida a Jesus que não fez? É só um tchauzinho com a mão para eu saber se tem alguém, para depois eu poder conversar com você. Tem alguém? Não? Alguém que já foi membro de igreja, né? Membro de uma igreja evangélica e está desviado, desigrejado, e está precisando voltar para a fé, voltar para a comunhão do povo de Deus e não fez isso, queria fazer isso hoje. Não precisa sair do seu lugar não, se tiver é só levantar a mão, para eu poder orar e abençoar a sua vida daqui, de onde eu estou. Você vai fazer isso. Muito bem, agora a nossa oração para que Deus te faça viver experiência de comunhão que você não teve ainda. Nós faremos isso agora. Feche os seus olhos, por gentileza, e vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse culto, pelos 3 cultos que tivemos hoje. Te agradecemos pelo privilégio da comunhão de uns para com os outros, sobretudo com o Senhor, pelo perdão dos pecados, mediante Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, ó Deus querido, por essa igreja viva, vibrante, apaixonada pelo Senhor. Peço que o Senhor continue sustentando, provendo, fortalecendo, abençoando esse teu rebanho querido. E que nas mais variadas necessidades, ó Deus, que o Senhor mova para abençoar, mova pessoas, situações, de tal forma que a comunhão, a sinergia, as amizades e os bons relacionamentos sirvam uns aos outros nessa caminhada cristã. E nós oramos assim, com gratidão por tudo que vivemos nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso bendito e eterno Pai, e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós aqui e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra agora e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, sentem, por favor.